Olá, Juventude Olímpica! Como os meus alunos do 5º e 6º ano nunca realizaram um trabalho em Word que contenha uma capa, um índice, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma bibliografia, irei demonstrar como se faz. Primeiro de tudo, qualquer professor que se preze deverá disponibilizar um guião para realizar o trabalho. Podes ver um exemplo de um guião que foi entregue na descrição deste vídeo. Na capa do trabalho, deverá constar a identificação da escola, o tema do trabalho, o ano e a turma, o nome da disciplina, o nome e números dos elementos do grupo e a identificação do professor responsável. Depois, vê um índice, que é a enumeração das partes constituintes do trabalho, apresentadas pela ordem que surgem e com a indicação do número de página em que iniciam. Seguidamente, vem a introdução. Na introdução deverás referir o tema do trabalho, a importância desse tema, os objetivos do trabalho e qual a metodologia que pretendes utilizar para realizar este trabalho. Agora vem a parte que tem mais peso, que é o desenvolvimento. E no desenvolvimento deverás tratar o tema principal por partes, por exemplo, por subtemas, e em profundidade. Convém ser escrito com muito cuidado, mas utilizando a vossa linguagem, tendo como base sempre os conhecimentos e as informações recolhidas. Aqui poderás também colocar imagens, esquemas ou gráficos. Posteriormente, vem a conclusão. Na conclusão, deverás referir a tua opinião pessoal sobre o tema, os aspectos positivos e negativos do trabalho que realizaste e a forma como foi realizado o trabalho. Por exemplo, pode acontecer um dos elementos do grupo não trabalhar. Aqui deverás mencionar esse facto. Poderás também sugerir outros trabalhos relacionados com este tema. Poderás também apresentar sugestões de estratégias que irás implementar em futuros trabalhos. Também poderás apresentar as tuas expectativas e objetivos relativamente a futuros trabalhos. Finalmente, vem a bibliografia, onde deverão estar identificados os locais em que obtiveste informação. Mas, neste caso, irei apresentar apenas a webgrafia. Porquê? Porque o trabalho que eu vou propor aos alunos é apenas realizado em contexto de sala de aula utilizando a internet. Atenção pessoal! Poderás aceder diretamente às diferentes fases deste trabalho a partir dos links apresentados na descrição deste vídeo. A maior parte das pessoas começam sempre um trabalho a escrever a introdução, mas eu começo sempre no desenvolvimento, pois é a parte do trabalho que tem mais peso. Durante este longo vídeo, irei mostrar a minha metodologia de trabalho. Como trabalho muitas vezes utilizando o Microsoft Word, dá jeito de ter um atalho, seja no ambiente de trabalho, seja na barra de tarefas. Para criar um atalho do Microsoft Word, na barra de tarefas, procede da seguinte forma. Clica na opção Procurar Programa. No respectivo campo, escreve Word. Clica no botão direito do rato em cima do atalho. Depois, clica na opção Afixar na barra de tarefas. Como podes observar, na barra de tarefas existe um atalho para executar o Microsoft Word. A partir de agora, para executar o Word, basta clicar no atalho que se encontra na barra de tarefas. Para abrir um novo documento, clica em Documento em branco. Para iniciar o trabalho, deves ter o guião disponibilizado pelo teu professor, mas, para fins educativos, o guião encontra-se na descrição deste vídeo.
Aqui está o guião, cujo tema é Agir em segurança na internet. E o tema principal está dividido em 4 subtemas. O primeiro subtema é Utilizar em segurança as redes sociais. Em cima da seleção, clica usando o botão direito do rato. Depois, seleciona a opção Copiar. Acede, a partir da barra de tarefas, ao nosso documento de trabalho. Depois, clica no local em que pretendes inserir o texto. Botão direito do rato e seleciona a opção Colar texto. Como tenho falta de vista, gosto de trabalhar com um zoom maior. Na barra de estado, existe uma opção para aumentar o zoom. Basta arrastar para a direita essa barrinha de deslocamento horizontal. Assim sim, o texto está com uma dimensão adequada. Para deslocar o texto para baixo, procede da seguinte forma. Posiciona o cursor por trás do texto e prima a tecla Enter. No separador base, se clicares na ferramenta Mostrar Tudo, podes verificar quantas vezes foram premidas a tecla Enter. Neste caso, foram premidas 2 vezes. Por isso, estão 2 sinais de parágrafos. É muito importante esta ferramenta, principalmente quando entramos nas quebras de página e quebras de secção. Para desativar esta ferramenta, clica novamente nela. Para deslocar o texto para cima, procede da seguinte forma. Posiciona o cursor por trás do texto e prime a tecla Backspace. Se ativares a ferramenta Mostrar Tudo, podes observar que os símbolos de parágrafo desapareceram. Deves sempre ter o cuidado de guardar o documento, de forma a não perder trabalho. Clica no botão Guardar, para obviamente guardar. Como é a primeira vez que vamos guardar o documento, deves selecionar a opção Procurar. Depois, na caixa de diálogo, escolhes a zona onde pretendes guardar o documento. No meu caso, irei escolher o ambiente de trabalho. Depois, altera o nome do documento. No meu caso, irei escrever Agir em segurança na internet. Depois, clica no botão Guardar. Para visualizar se o documento foi realmente para o ambiente de trabalho, experimenta minimizar as janelas que se encontram abertas. E aqui está o nosso documento de trabalho. Neste momento, vamos utilizar a internet para ir à procura de algumas dicas de como utilizar as redes sociais em segurança. Abre o browser Google Chrome. Se não surgir um motor de pesquisa do Google, escreve no endereço google.pt ou google.com. Para aceder rapidamente a uma página web sem ter que escrever o seu endereço, podes criar marcadores. Para criar marcadores, procede da seguinte forma. Clica no botão de personalização e controle. Clica em marcadores. Depois, clica na opção Mostrar barra de marcadores. Agora, arrasta o endereço para a barra de marcadores, de forma a criar um marcador. Neste momento, podes aceder ao motor de pesquisa do Google através do marcador. Para tal, basta clicar no mesmo. Passemos agora à pesquisa de dicas de segurança relativo às redes sociais. Para tal, escreve as palavras-chave Dicas, Segurança, Redes Sociais. Recorde que deves explorar diferentes sites para a procura de informação. Vamos lá verificar 7 dicas de segurança nas redes sociais. Aqui temos 3 dicas interessantes de como utilizar em segurança as redes sociais. Para tal, irei copiar e colar a informação no documento de trabalho. Seleciona a informação, depois botão direito do rato e escolhe copiar. Depois, acede ao teu documento e clica no local onde desejas introduzir o teu texto. Depois, botão direito do rato e seleciona a opção
colar texto. Vamos lá eliminar esta linha. Podes selecionar a linha tradicionalmente através do arrastamento com o rato, depois premir a tecla Backscape ou Delete. Para anular o que foi eliminado, podes clicar no botão Anular, ou em inglês Undo. Podes também selecionar uma linha do texto, clicando uma vez na margem dessa linha. Recordo que podes eliminar texto com a tecla Delete ou Backspace. Aqui está a dica: cuidado com a senha, mas, para que o trabalho seja nosso, devemos alterar o texto apresentado, pois, caso contrário, o trabalho não será nosso. Em vez de cuidado com a senha, irei escrever: utiliza uma palavra passe segura, ou seja, que contenha letras, sejam minúsculas e maiúsculas, números e símbolos. Para corrigir um erro, procede da seguinte forma: clica com o botão direito do rato em cima do erro e seleciona a opção correta, caso exista. Para corrigir o que está apresentado azul, clica também com o botão direito do rato em cima do que está assinalado e escolhe a opção correta. Neste caso, certamente foi inserido um espaço a mais. Agora, devemos apagar o texto relativo à dica que foi colada. Agora, vamos proceder da mesma forma para as restantes dicas, desde que sejam relevantes, obviamente. Em vez de utilizar dados pessoais, vou escrever: não publiques dados pessoais, ou seja, o teu endereço, número de telefone, horário de trabalho, palavras-passe, data e locais de férias. Vou apagar o texto relativo à dica que foi colada. Em vez de escrever acessos em locais públicos, devemos, por exemplo, escrever: não acedas à tua conta da rede social em redes Wi-Fi públicas, pois podem existir pessoas preparadas para roubar a tua informação. Agora apago o texto relativo à dica de acessos em locais públicos. Depois, continuas o mesmo procedimento para outras dicas, seja no mesmo site ou em sites diferentes. Não te esqueças de guardar as alterações realizadas no documento. Antes das dicas de como utilizar em segurança as redes sociais, vou introduzir um pequeno texto a descrever a importância das redes sociais na nossa sociedade. Depois, irei apresentar as possíveis consequências do mau uso das redes sociais. Por exemplo, no mundo real, as redes sociais têm muitas utilidades, sejam elas pessoais ou profissionais, pois permitem que o ser humano se expresse e comunique com outros, tenham eles ou não os mesmos interesses. Mas devo recordar que existem muitas pessoas que sofrem consequências do mau uso das redes sociais, nomeadamente ser alvo de gozo, ofensas, roubo de identidade, furto, rapto, violação, etc. Para evitar que tal aconteça, recomendo os seguintes cuidados. Para eliminar as linhas ou os espaços em branco, eu utilizo a ferramenta Mostrar Tudo, que se encontra no separador base. Para eliminar estes espaços em branco, uso o Backspace. Vou eliminar mais uns espaços usando o Backspace. Normalmente, eu formato o texto apenas no fim do trabalho, mas os alunos são impacientes. Desta forma, irei apresentar como proceder a essa formatação. Para selecionar um texto, podemos proceder de duas formas. Primeira forma: no separador base, clica em Selecionar, depois Selecionar tudo. Também existe uma segunda forma, que é um triplo clique na margem esquerda do documento. Para justificar o texto, eu clico na ferramenta Justificar, que se encontra no separador base. Para alterar
o espaço entre as linhas e o espaço existente antes e após o parágrafo, clica no botão Definições de parágrafos. Na caixa de diálogo, altera para 0 o espaçamento antes e após o parágrafo. Depois, altera para 1,5 o espaçamento entre as linhas. Finalmente, clica no botão OK. Para centrar o título, clica na linha, depois clica na ferramenta Centrar, que se encontra no separador base. Para formatar o título a negrito, procede da seguinte forma. Seleciona o texto, seja por arrastamento, seja por um clique na margem dessa linha. Depois clica no botão negrito, que se encontra no separador base. Para alterar o estilo e tamanho da letra de todo o texto que está apresentado no documento, procede da seguinte forma. Seleciona o texto do documento. Neste caso, irei dar um triplo clique na margem esquerda do documento. Depois, no separador base, escolho, por exemplo, o tamanho 12 para o texto e procede exatamente da mesma forma para escolher o tipo de letra. No meu caso, irei escolher Arial. Para avançar a linha do parágrafo, posicione o cursor no início do parágrafo e prime a tecla Tab. Agora vou verificar se está tudo bem. Ahá! Aqui falta um ponto final. Para introduzir uma marca para cada dica de segurança, procede da seguinte forma. Selecione o texto onde se pretende introduzir as marcas. Depois, no separador base, clica no botão Marcas. Para a webgrafia, necessitamos do endereço da página web onde retiramos informação. Acede ao browser. Para ter acesso rápido ao site onde retiraste informação, podes sempre criar uma marca. Para tal, arrasta o endereço para a barra de marcadores e já está. Para copiar o endereço do site, deves primeiro selecionar o texto relativo ao endereço, depois botão direito do rato e escolhes a opção Copiar. Agora volta ao documento de trabalho. Vamos ao fim do documento e introduzir uma página em branco destinada à webgrafia. Para criar uma nova página em branco, posicione o cursor no fim do texto e insere uma quebra de página. Para tal, clica no separador Inserir, depois clica no botão Quebra de página. Cola o endereço na página destinada para a webgrafia. Botão direito do rato e clica em Colar texto. Para visualizar as quebras de página, parágrafos e espaços, utiliza o separador base e clica no botão Mostrar tudo. E aqui está a quebra de página que inserimos anteriormente. Agora pretende inserir uma imagem de uma rede social. Neste caso, uma imagem do Instagram. Acede ao browser, clica no marcador para aceder ao motor de pesquisa do Google, clica no link Imagens, para pesquisar apenas, obviamente, por imagens. Depois escreve Instagram. Clica na imagem desejada, depois botão direito do rato sobre a imagem, escolhe a opção Copiar a imagem e acede ao documento de trabalho. Coloca o cursor num local onde desejas introduzir a imagem, botão direito do rato e escolhe Colar imagem. Para recortar as partes que não queremos da imagem, procede da seguinte forma. Clica na imagem e surge um painel dinâmico chamado Ferramentas de imagem. No separador Formatar, clica no botão Recortar. A partir dos extremos da imagem, realiza o corte através do arrastamento. Para terminar o recorte, clica fora da imagem.
Para alterar a dimensão de uma imagem de forma proporcional, clica na imagem, depois arrasta um dos cantos da imagem, de forma a obter a dimensão desejada. Para deslocar a imagem, deverás proceder da seguinte forma. Clica na imagem, surge o painel dinâmico chamado Ferramentas de Imagem. No separador Formatar, clica em Moldar texto. Depois, escolhe a opção Quadrado. Agora sim, podes mover a imagem para o local desejado através do rato. Obviamente, devemos introduzir na webgrafia o endereço da imagem. Acede ao browser, botão direito do rato em cima da imagem, escolhe a opção Copiar endereço da imagem, depois acede ao nosso documento de trabalho. Vai até à última página, onde se encontra a webgrafia. Clica no local onde desejas introduzir o endereço, depois clica no botão direito do rato e escolhe a opção Colar texto. Não te esqueças de guardar todas as alterações realizadas no documento. Na parte final deste subtema, que é relativa à utilização das redes sociais em segurança, tenciono introduzir uma tabela que contenha os títulos e os links dos vídeos relativos ao subtema. Estes links irão permitir acesso direto aos vídeos. Vou agora introduzir um pequeno texto para apresentar os vídeos. Já realizei uma pesquisa de vídeos interessantes sobre os cuidados a ter na utilização das redes sociais. Para introduzir uma tabela, procede da seguinte forma. No separador Inserir, clica no botão Tabela. Depois, escolhe o número de linhas e colunas desejadas. Irei introduzir na primeira linha da tabela os cabeçalhos. Na primeira coluna, serão introduzidos os títulos dos vídeos. Na segunda coluna, serão introduzidos os links para aceder aos vídeos. Podes alterar sempre a largura das colunas, através do arrastamento do rato. Acede ao browser, acede ao vídeo que pretendes inserir. Depois, para inserir o título, seleciona o título. Botão direito do rato e copia o título. Agora, acede ao documento de trabalho. Clica no local em que desejas introduzir o título, botão direito do rato e cola o título. Agora, vou escrever uma palavra que irá servir como link. Eu mesmo irei escrever link. Depois, acede ao browser. Para quê? Para aceder novamente ao nosso vídeo. Agora, seleciona o endereço desse vídeo. Botão direito do rato e copia o endereço. Agora, acede ao documento de trabalho. Seleciona a palavra que irá servir como link. Depois, no separador Inserir, clica em Ligação. Também podes ir através do botão direito do rato. Para quê? Para criar uma ligação. Agora, na caixa de diálogo, cola o link. Finalmente, clique em OK. Agora, procede da mesma forma para o segundo vídeo. Vamos lá então formatar esta tabela. Primeiro, desejo centrar a informação. Para centrar a informação nas células, seleciona primeiro os dados através do arrastamento do rato. Depois, no separador Base, clica no botão Centrar. Para o cabeçalho da tabela, deverás então selecionar apenas o cabeçalho. A partir do separador Base, formata o texto em negrito. Para dar uma ênfase à tabela, ou seja, atribuir uma cor de fundo ao cabeçalho, irei utilizar o painel dinâmico denominado Ferramentas de Tabela.
No separador Estrutura, clica no botão sombreado e escolhe a cor desejada. Ao realizar o trabalho no Microsoft Word, temos de tomar em consideração que a capa não é numerada. Desta forma, o documento do Word deverá ser dividido em duas secções. A primeira é a capa e a segunda secção diz respeito às restantes páginas do documento. Agora vou introduzir uma página para a capa, ou seja, a primeira secção. Para tal, procede da seguinte forma. Posiciona o cursor no local em que desejas introduzir uma secção. Depois, no separador Esquema, clica em Quebras, escolhe Página seguinte. Neste momento, temos duas secções. A primeira diz respeito à capa. A segunda diz respeito às restantes páginas. Devemos agora introduzir as quebras de página para organizarmos as páginas relativas à segunda secção, ou seja, para o índice, introdução, cada subtema do desenvolvimento, conclusão e webgrafia. Para introduzir uma página para o índice, vamos lá escrever índice. Depois, introduz uma quebra de página. Para tal, no separador Inserir, clica em Quebra de página. Como podes ver, a primeira secção diz respeito à primeira página e esta está reservada para a capa. A segunda secção começa no índice e agora necessitamos de introduzir uma página para a introdução. Vamos lá um pouco para baixo até atingir o desenvolvimento para puxarmos uma página para baixo. Para introduzir uma página para a introdução, escreve, obviamente, primeiro Introdução. Depois, introduz uma quebra de página. Para tal, clica no separador Inserir. Depois, clica em Quebra de página. Agora, começa o desenvolvimento com a apresentação do primeiro subtema, ou seja, utilizar em segurança as redes sociais. Posiciona o cursor no fim do primeiro subtema, depois introduz uma quebra de página. No separador Inserir, clica em Quebra de página. Vou aceder ao guião. Para quê? Para copiar o segundo subtema. Posiciona o cursor no início da página. Cola o texto relativo ao subtema. Depois, introduz uma quebra de página. A partir, obviamente, do separador Inserir, clica em Quebra de página. Acede ao guião do trabalho para copiar o terceiro subtema. Posiciona o cursor no início da página. Cola o texto relativo ao subtema. Depois, introduz uma quebra de página. Vamos lá ver o quarto subtema. Não o vou copiar. Em vez deste subtítulo, irei escrever Primeira História e Segunda História. Posiciona o cursor a seguir à segunda história. Depois, introduz uma quebra de página para criar uma folha para a conclusão. Já não precisamos de mais quebras de página, porque a última página já sabemos que se encontra a webgrafia. No início desta página, irei introduzir uma linha, colocando o cursor no local apropriado e premindo Enter. Depois, irei escrever o título, ou seja, webgrafia. Para visualizares todas as quebras de página e a quebra de secção, clica em Mostrar tudo. Aqui temos a quebra de página que separa a conclusão da webgrafia.
podes observar a quebra de secção que separa o desenvolvimento da conclusão, mais uma quebra de página que separa a parte 3 da parte 4 do desenvolvimento. Para deslocar para baixo uma quebra de página, posiciona o cursor no local correto, ou seja, antes da quebra de página, e prime Enter quantas vezes bem entenderes. Enquanto esta quebra de página separa a parte 1 da parte 2 do desenvolvimento. Enquanto esta quebra de página separa a introdução do desenvolvimento. E esta quebra de página separa o índice da introdução. E esta quebra de secção separa o documento em duas secções. A primeira diz respeito à capa. A segunda diz respeito às restantes páginas. Neste preciso momento, já foi tratado uma das partes do desenvolvimento. Desta forma, utilizei o mesmo raciocínio para as diferentes partes. Recordo que na descrição deste vídeo podes aceder à versão final deste trabalho. Agora, vou dar início à escrita da introdução. Posiciona o cursor no local desejado. No meu caso, vou ter que alinhar na introdução. Irei começar a descrever o tema do trabalho e a sua importância. Por exemplo, a internet alterou o nosso estilo de vida em diversos sentidos. Por exemplo, a forma como comunicamos, como enviamos e recebemos informação, como compramos bens e serviços, entre outras. Desta forma, é muito importante termos conhecimento de como agir em segurança na internet, de forma a evitarmos sermos humilhados, ofendidos, enganados por informação falsa ou furtado. Para introduzir um espaço antes do parágrafo, posiciona o cursor no início do parágrafo e prima em Tab. Para dar continuidade à introdução, irei escrever os objetivos do trabalho, ou seja, as partes constituintes do desenvolvimento. Neste trabalho, pretendo apresentar os cuidados a ter nas redes sociais, nas contas de correio eletrónico, nas compras online e pretendo apresentar duas histórias de indivíduos que sofreram consequências pela má utilização da internet. Finalmente, irei descrever a metodologia para realizar este trabalho e os recursos que serão utilizados. Para realizar este trabalho, irei proceder da seguinte forma. Numa primeira fase, irei pesquisar na internet por informação. Seguidamente, irei selecionar a informação que considero mais relevante. Posteriormente, irei organizar a informação obtida. Depois, finalmente, irei apresentar essa informação utilizando o Word. Agora, pretendo inserir 3 imagens de acordo com os temas abordados, ou seja, redes sociais, correio eletrónico e compras online. Para tal, irei proceder da mesma forma como fiz anteriormente neste vídeo. Em caso de dúvida, acede à descrição deste vídeo e clique em Como inserir e formatar uma imagem no Word. Ficando a introdução com o seguinte aspecto. Vamos lá escrever a conclusão deste trabalho. Primeiro, irei escrever a minha opinião pessoal sobre o tema do trabalho, que é agir em segurança na internet. Após a realização deste trabalho, considero que fiquei mais esclarecido acerca dos cuidados que devemos tomar ao utilizar a internet, nomeadamente nas redes sociais, conta de correio eletrónico e compras online. Recorda que para corrigir o erro, clica no botão direito do rato em cima desse erro, depois escolhe se existir uma sugestão correta. Continuando com a conclusão, pois quaisquer ações incorretas da nossa parte poderão prejudicar seriamente o nosso futuro. Corrigir mais um erro
utilizando o botão direito do rato e selecionar a sugestão correta. Recordo que para indentar a primeira linha do parágrafo, ou seja, o espaço antes da primeira linha do parágrafo, procede da seguinte forma. Posicione o cursor no início do parágrafo, depois prime a tecla Tab. Mais um Tab. Na conclusão, podes também mencionar que tipo de competências que desenvolveste. Podes também informar como é que o grupo trabalhou. Por exemplo, este trabalho também contribuiu para desenvolver a minha capacidade para trabalhar cooperativamente, pois todos os elementos do nosso grupo participaram de forma ativa na realização deste trabalho. Como este trabalho foi realizado individualmente, irei optar por apagar este parágrafo. Podes também mencionar se gostaste de realizar o trabalho e sugerir outros trabalhos ao professor responsável. Por exemplo, no próximo trabalho de pesquisa, gostaria que o professor Glenn propusesse um tema que fosse relacionado com a história da internet. Vamos lá tratar da webgrafia. Vou aceder ao browser e clicar no marcador para aceder ao primeiro site. Como podes ver, este texto foi criado pela Maria Lima. Agora, volto ao documento de trabalho. Epá, esqueci-me de algo. Caso não tenhas criado um marcador, podes sempre copiar o endereço. Depois, no browser, colar o endereço no local apropriado. Vou fechar esta publicidade, mas tenho de recordar que o pessoal tem de ganhar um dinheiro com as suas publicações. Como vimos anteriormente, este texto foi criado pela Maria Lima. Copie o seu nome e depois acede ao documento de trabalho. Atrás do link, colo o nome da pessoa responsável pelo texto. Vamos deixar apenas o último nome. Depois, insere uma vírgula e, finalmente, substitui o primeiro nome por a sua inicial, ou seja, o M. Agora, acede ao browser para selecionar e copiar o título do texto. Depois, volta ao teu documento de trabalho. Cola o título do trabalho à frente do nome da autora do texto. Agora, formata esse título para itálico. Agora, desativa o itálico e introduz um ponto final. Agora, escreve a data em que foi acedido o site. Posiciona, se possível, o endereço à frente dos dois pontos. Agora procedemos, da mesma forma, para os restantes links. Aceder ao site através do marcador que criei. Como este texto não tem o nome do autor, irei escrever apenas o nome da empresa responsável, ou seja, Hostnet. Agora vou selecionar e copiar o título do texto. Irei colá-lo no nosso documento e formato-o para itálico. Agora irei escrever a data em que foi visualizado e irei posicionar o endereço à direita dos dois pontos. Já procedi da mesma forma para os restantes sites. Para as imagens, irei apresentar apenas a data em que foi visualizado, pois não tenho acesso ao autor ou ao título da imagem. E agora irei proceder da mesma forma para as restantes imagens. Para tal, irei selecionar, copiar e colar por diversas vezes este texto. Finalmente, posicione o endereço à direita dos dois pontos. Vamos lá criar um índice automaticamente. Para cada título, irei proceder da seguinte forma. Seleciono o título, depois, no separador Referências, clique em Adicionar texto. Finalmente, escolho o nível 1. Depois, alinho o título ao centro. Vamos lá para o próximo título. Seleciono-o. No separador Referências, clique em Adicionar texto, escolho o nível 1. Depois, no separador Base,
alinhe o título ao centro. Vamos lá proceder da mesma forma novamente, ou seja, selecione o título, clique no separador referências, clique em adicionar texto, escolha o nível 1, depois, no separador base, alinhe o título ao centro. E assim sucessivamente para os restantes títulos. Agora sim, vamos criar automaticamente este índice. Posiciona o cursor no local desejado para escrever o índice. Depois, no separador referências, clica em Índice. Finalmente, escolhe o índice automático 2. Como podem ver, ocorreu um erro, pois está apresentado um texto que não é um título. Teremos então que desativar este texto, de forma a não ficar no índice. Vou agora à procura desse texto e aqui está. Para desativar este texto de forma a que não surja no índice, procede da seguinte forma. Selecione o texto, depois no separador Referências, clica em Adicionar texto. Escolhe a opção Não mostrar no índice. Neste preciso momento, irei atualizar o índice. Clique no índice, depois em Atualizar índice. Seguidamente, atualizar todo o índice. Finalmente, clique em OK. Elimina a palavra índice na parte superior. Agora, crie um espaço entre o título e o restante. Alinha ao centro a palavra índice e formata-o a negrito. Neste preciso momento, vou formatar todo o texto existente neste documento. Irei selecionar tudo. Agora, escolho o tipo de letra. Escolho o tamanho da letra. Escolho a cor da letra, pois recorda que os títulos neste preciso momento estão a azul. E agora, altere o espaço antes e após os parágrafos e o espaçamento entre as linhas. Agora, iremos introduzir um cabeçalho e um rodapé apenas na secção 2, ou seja, em todas as folhas do documento, à exceção da capa. Para editar um cabeçalho, duplo-clique no rato na parte superior da página. Para fechar essa edição do cabeçalho, podes clicar no botão Fechar, Cabeçalho e Rodapé. Podes também editar o cabeçalho através do separador Inserir. Depois, clicar em Cabeçalho. Novamente, para fechar a edição do cabeçalho, clica no botão Fechar Cabeçalho e Rodapé. Vou utilizar a opção Anular para remover aquele pequeno texto. Vamos lá até a segunda secção. Double-clique para editar o cabeçalho da segunda secção e, super importante, desativar a opção Ligar cabeçalho à secção anterior. Posso então escrever o nome da escola no cabeçalho. Agora irei introduzir no rodapé o número da página. Mas tenho que fazer algo muito importante, que é desativar a opção de ligar à secção anterior. Vou oprimir 2 tabs para colocar o número da página à direita da folha. No painel dinâmico que surge, referente às ferramentas de cabeçalho e rodapé, nomeadamente no separador Estrutura, clique em Número de página, depois Posição atual e escolhe o estilo desejado. Epá, existe um engano. A página 1 deve ser o índice, pois não se numera a capa. Vamos lá alterar esta situação. Para formatar o número de página, procede da seguinte forma. Clica em Número de página, depois em Formatar números de página. Na caixa de diálogo, ativa a opção Iniciar em. Depois, introduz o número 1. Finalmente, clica em OK.
Falta apenas criar a capa. Irei aceder ao browser para copiar o logotipo da escola. Clique no marcador para aceder ao motor de pesquisa do Google. Depois irei pesquisar apenas por imagens. Irei escrever o nome da escola. Depois clique na imagem que pretende introduzir. Botão direito do rato para copiar essa imagem. Depois aceda ao documento de trabalho. Colar essa imagem. Elimine a palavra capa. Pretendo escrever o título do trabalho no meio da página. Para visualizar melhor, irei diminuir o zoom e ativar a opção Mostrar tudo. Irei imprimir Enter diversas vezes até chegar ao fim da página. No centro da página, irei escrever o título. Para tal, irei alinhar o texto ao centro e aumentar um pouco a dimensão da letra. Agir em segurança na internet. Agora irei diminuir o zoom para posicionar a restante informação na parte inferior da folha. Irei alinhar à direita esse texto. Quinto ano, turma X, disciplina de TIC, o teu nome, no meu caso é o meu, Dentinho Farias, número 007, e o nome do professor responsável pela disciplina. Diminuir o zoom e ativar o Mostrar Tudo para verificar se está tudo bem. Como podes verificar, a quebra de secção está no local incorreto. Então, posiciona o cursor antes da quebra de secção e prima Backspace quantas vezes for necessário. Agora, dá uma última leitura ao teu trabalho. Irás sempre encontrar alguns lapsos. Aqui temos a capa, o índice atualizado, a introdução, a parte 1 do desenvolvimento, a parte 2 do desenvolvimento, a parte 3 do desenvolvimento, a última parte do desenvolvimento, a conclusão e, finalmente, a webgrafia. Espero que este vídeo longuíssimo tenha-te ajudado. E não te esqueças de subscrever o canal para a criação de mais vídeos.